Olá, eu sou o professor Augusto e este é um vídeo de língua portuguesa. Está chegando aí, dia 19 de abril, o Dia do Indígena. É uma data que faz parte do nosso calendário, é uma data oficial, mas que muitas vezes é percebida de uma maneira inadequada. É muito comum que a gente veja na internet ou até mesmo na escola uma série de ações sendo desenvolvidas que não estão de acordo com o que deveriam estar, que não são tão respeitosas quanto se imagina que se é. Uma série de ações. E aí nós precisamos pensar um pouco sobre isso, para a gente entender o que é respeitoso ou não, quando a gente trabalha em relação às culturas indígenas do nosso país. Ok? Na atividade que eu preparei para vocês, nós temos um texto, foi escrito pela Juliana Gomes, e eu vou fazer a leitura do texto com vocês. Então vamos lá? O texto é Você Sabia, Dia do Indígena. Você sabia que o nome correto é indígena e não índio? Índio é um apelido que o colonizador deu para os nativos que aqui vivem e que já estavam aqui, porque eles estavam, na teoria, indo para a Índia. Quando os colonizadores chegaram até o Brasil, eles pensavam que estavam indo para a Índia. Por esse motivo, eles denominaram os povos que aqui eles encontraram como índios. Aí, estabelecendo uma relação entre a palavra Índia e a palavra índio, que conforme o texto aqui nos indica é um termo inadequado. O correto é a palavra indígena. Vamos entender o porquê, dando seguimento aqui na leitura. Mas esse termo carrega consigo um tom pejorativo, carregado de estereótipos e não representa a diversidade de povos e culturas que existem. Já o termo indígena quer dizer gerado dentro da terra, e é o contrário de alienígena, que é o que é de fora da terra. Os povos indígenas são os povos gerados nessa terra e que já estavam aqui antes do colonizador invadir. Você sabia, inclusive, que o Brasil não foi descoberto? Ele, na verdade, foi invadido e saqueado. Os europeus chegaram sem pedir licença, destruindo a natureza e atacando quem já estava aqui. Mesmo depois de os povos indígenas terem socorrido, mesmo depois dos povos indígenas terem socorrido eles quando eles chegaram aqui doentes, depois de uma longa jornada marítima e em uma terra que não conhecia. Então, os colonizadores chegaram no Brasil, debilitados pela viagem, adoecidos pela viagem, e os indígenas cuidaram deles. E mesmo assim, o que eles devolveram para os indígenas foi violência, saque e matança. Sabia também que nem todo indígena tem o cabelo liso e vive na floresta? Tem indígena de cabelo cacheado, de cabelo liso, de pele clara, de pele escura, de olhos grandes, de olhos pequenos, de tudo que é jeito. Além disso, mais da metade da população indígena não vive em aldeias. Eles vivem nos campos e nas cidades também, em grande parte por causa da invasão de seus territórios. Então, conforme os territórios indígenas são invadidos, são tomados, eles precisam procurar algum lugar para viver. Eles vão para os campos, vão para as cidades. E nada disso os faz menos indígenas. E também é por isso que não se deve se fantasiar de índio. Porque, além de a cultura e a identidade de alguém jamais poder ser usada como fantasia,
por ser algo muito desrespeitoso, também reforça estereótipos sobre os povos indígenas. Dá sempre para se fantasiar, se divertir e ser feliz sem ofender ninguém. Então, quando a gente vê na internet ou nas escolas, em qualquer lugar, chega a data da comemoração do Dia do Indígena, as pessoas se vestem como se fosse aquele estereótipo do indígena, com cocá, com penas no cabelo, faz pintura no rosto, sem pertencer a essa cultura, sem compreender essa cultura, isso é errado e é desrespeitoso. São atitudes que a gente tem que perceber que são negativas e parar, não reforçar esse tipo de atitude. Ok? Continuando o texto. E você sabia que os povos indígenas desenvolveram e desenvolvem muitas tecnologias? Você sabia? Cada povo tem seus próprios conhecimentos ancestrais. Muitas coisas... Não, desculpa. Cada povo tem seus próprios conhecimentos ancestrais. Sobre medicina, sobre arquitetura, astronomia e muitas outras ciências. Muitas das coisas que conhecemos também e que fazem parte do nosso dia a dia são indígenas. Desde comida, objetos, palavras e até hábitos. Sobre as comidas, é indígena a tapioca, o beiju, a pipoca, a batata, o pirão, o chimarrão, o cuscuz, a pamonha, a farinha de mandioca, o açaí, o guaraná, o tucupi e o tacacá. Também é a paçoca, a moqueca e muito mais. E a peteca, sabia que ela é indígena? A canoa e a churrasqueira também. E tem muitas palavras. Tem carioca, capivara, catupiry, goiaba, tocaia, tamanduá, mutirão, abacaxi, pitanga, maracujá e um monte de outras palavras. Lembrando que não existe uma única língua indígena. E essas palavras são de diversas línguas diferentes. Então nós temos povos indígenas, culturas indígenas, e esses povos têm diferentes línguas. Atualmente, só no Brasil, são mais de 274 línguas indígenas. Já sobre os costumes, bons exemplos de costumes indígenas foram incorporados, não de maneira pacífica, são o hábito de tomar banho todos os dias. Os europeus tomam poucos banhos e com um longo intervalo de tempo. E também o hábito de dormir em redes. E por fim, você sabia que as áreas com maior preservação ambiental são em áreas demarcadas, indígenas? Infelizmente, as florestas do Brasil continuam sendo destruídas em alta velocidade. E os povos indígenas lutam todo dia para protegê-las, preservar a vida e a biodiversidade. Então, essa foi a leitura, com algumas explicações aí, do texto escrito pela Juliana Gomes. E aí eu tenho aqui algumas atividades para vocês. Vou ler também. Número 1. O texto lido faz uma série de apontamentos sobre equívocos comuns no tratamento às pessoas indígenas. Explique por que não é correto se referir aos povos indígenas como índios e qual é o significado da palavra indígena. Vamos para número 2. Número 2. Por quais motivos não é correto se fantasiar de indígena? Número 3. Quais são os alimentos indígenas citados no texto? Número 4. Quais palavras pertencentes a línguas indígenas são citadas no texto? Ok? Então essa é a atividade. E aí a gente tem esse momento também importante, a gente ter assim, uma reflexão
sobre o que a gente sabe sobre as culturas indígenas, sobre como que a gente já trabalhou isso, como a gente está trabalhando esse ano, como a gente trabalhou nos anos anteriores, se foi de maneira adequada, se não foi, o que foi certo, o que não foi, e o que a gente tem que melhorar para a gente ter atitudes mais respeitosas, ok? Então é isso, bons estudos e aguardo o retorno de vocês.